Já aproveitar o que é que o Dr. Riverde andou a refletir sobre o país e o mundo. O mundo está bastante fértil em acontecimentos e o nosso país também. Há muita coisa, mas hoje tenho que falar sobre a visita do Primeiro-Ministro de Portugal à Angola, que começou hoje, e que é sempre algo em que ficamos com uma sensação de vazio, porque a história repete-se. Temos sempre um Primeiro-Ministro ou um Presidente de Portugal a chegar a Angola, a dar muitos abraços, a dizer que estamos no melhor dos mundos, mas depois, na realidade, as relações entre Angola e Portugal são um bocado. Estão em declínio, sobretudo ao nível económico, estão em declínio já há muitos e muitos anos. E não se vê em Portugal uma força de vontade ou uma estratégia para inverter esse declínio. Portanto, a minha reflexão é sobre a grande diferença, cada vez há mais no mundo da política, entre as palavras e os atos. Cada vez mais se usam e abusam as palavras e os atos ficam muito longe dessas palavras. E mais uma vez tenho a impressão que vamos assistir a esse número de grandes amizades, grandes abraços e poucas concretizações. E, portanto, a minha reflexão é essa. É uma relação de fingimento. Portugal finge que está bem e Angola também finge que está bem com Portugal. Andamos assim a fingir Isso, e na prática, tal como isso disse, está tudo, vamos lá, decair, tanto na perspectiva económica e tanto outros âmbitos que poderiam marcar naturalmente as relações entre Angola e Portugal. podemos chamar de fingimento. Eu chamei fingimento à decisão do Tribunal Supremo relativamente ao Tribunal Constitucional, no caso dos 500 milhões. Mas esta também, o fingimento serve. Andamos numa altura de grandes fingimentos. Sim, é uma boa expressão também. É sim, senhor. É sim, senhor. E o primeiro-ministro português vem a Angola. Há quem diga, a olhar para o contexto português, parece que também Montenegro não tem tanta estabilidade política por não ter uma maioria absoluta no Parlamento, a quem Bom, o chama um isso, primeiro-ministro a prazo. como se costuma dizer em direito, a doutrina divide-se. Há aqueles que acham que mais dia menos dia ele é objeto de uma moção de desconfiança, ou digamos, de um chumbo na Assembleia, e cai. E há aqueles que acham que, como ninguém ainda tem expectativa de ganhar as eleições, o PS está fraco, o Chega não sobe o suficiente, ninguém se atreve a mandá-lo abaixo. Mas isto da política é como aquela história do sapo e do escorpião que vão atravessar um rio, é uma história velha, em que o sapo diz ao escorpião: Olha, eu posso-te levar às costas se tu não me picares, e atravessamos os dois o rio. E então lá vão os dois passar o rio. E a meio do rio, o escorpião pica o sapo e o sapo morre. Então, tu não disseste que não picavas, é a minha natureza, diz o escorpião. E portanto eu admito que aconteça, a natureza dos partidos é sempre deitar os outros abaixo e portanto aconteça que mais dia menos dia os partidos, mesmo contra a sua racionalidade, atirem o governo português abaixo. É a minha perspectiva. Mas como digo, a doutrina divide-se. Há quem pense que não. Muito obrigado. Frei Engalo, seja bem-vindo. É também o nosso mais velho. Há muito que se pode falar. O que andou a pensar, Frei Engalo? Ok, boa tarde aí, o Dr. Rui Verde, o José Gama, o Custódio, o Explica, e quem está no estúdio, o Machará está no estúdio ou não O está? seu Não xará sou eu quem está no estúdio. está incomodado, foi a equipe E, está engripado hoje, então aí infelizmente não o estará nosso connosco. Horácio e a equipa técnica que sempre é esquecida, mas o Horácio faz questão sempre de recordar e naturalmente os ouvintes da Rádio Despertar. Então, muito obrigado. Estamos mais aqui mais uma vez para tentar contribuir com o equilíbrio, não é isso? E o mundo está a precisar desses equilíbrios. E então, o Frei, o que andou a pensar?
andou a pensar o mundo ou não saiu daquilo que são as nossas fronteiras, o nosso país, que está cheio de desafios. Parece que as orações não estão a surtir. Há quem diga que o problema de Angola já não é uma questão de estratégia, é uma questão de purificação. As pessoas precisam ser purificadas. Exorcismo. Exorcismo. Então, Frei, o que andou a pensar? A nível interno, o meu foco foi sobre de novo essa badalada dos hinos nacionais e da situação, sempre da situação social. A situação social em Angola tende sempre a piorar. E agora começamos a ver aí essa grande badalada para o hino dos 50 anos de independência. E ultimamente, nos últimos dias, né, o grupo, aquele grupo de propaganda do MPLA, o Move Angola, que quer atribuir o prêmio ou o título de bom pastor aos líderes religiosos. E, e então, eu estou com a sensação, digamos, de pouca seriedade no país. Quer dizer, tipo, a pouca seriedade tomou conta do país, tá vendo? Quer dizer, estamos num país de brincalhões, quer dizer, desde o topo, na igreja, nas igrejas, e, tipo, o trabalho agora é aquilo que Humberto Eco dizia, né? Isso que agora o que interessa parece é um esforço para aparecer. Agora, tanto com toda a superficialidade, com tudo, a coisa importante é aparecer, aparecer. Quanto o presidente que se encontra com o presidente da SEAST, o presidente que se encontra com líderes religiosos, normalmente quando isso acontece em Angola, é porque alguma coisa vai piorar. Quando João Lourenço tem encontros com líderes religiosos e a SEAST, não são bons augúrios, não são bons augúrios. Não são bons augúrios para o país. E depois, portanto, nesse momento nós estamos com uma situação de uma inflação descontrolada, que as coisas, portanto, há uma espécie de anarquia dentro da inflação, uma espécie de anarquia e confusão. Isso a nível interno, a nível do nosso país, que as coisas pioram. A nível externo, existe, eu fiquei a analisar o entusiasmo à volta da figura de Donald Trump e, naturalmente, a recente desistência de Biden, que todo mundo, as pessoas atentas já sabiam que ele devia sair. Eu, pelo menos, sabia que antes de agosto tinha que sair. E a coisa preocupante é que parece-me que hoje não existe a nível social uma consciência política. E então existe mais uma consciência de claques, está vendo? De a favor e contra. Isto é preocupante. Mas por exemplo, o que é que o Frei chama de consciência política? a consciência política baseia-se numa consciência de cidadania e de conhecimento dos próprios direitos e na consciência da solidariedade, que eu chamo solidariedade camuniana, portanto, de Albert Camus. Albert Camus é um filósofo existencialista. Vocês, como sabem, eu sou da linha existencialista. Estranhamente, gosto de filósofos ateus. Nietzsche e Albert Camus são o topo para mim, em termos de pensamento. O homem revoltado, o homem solidário de Albert Camus é igual ao homem revoltado. Quer dizer, quando o homem se revolta, a revolta é sinal de solidariedade, quer dizer, que reconhece a situação desumana em que se encontra ele próprio e os seus semelhantes, e então se revolta, diz basta. Isto é que é consciência política, é consciência de cidadania, porque o cidadão no mundo de hoje deve entender-se como comunidade interna e também como comunidade internacional. Como comunidade internacional. Okay. E estar atento a todas as situações de pouca humanidade. Muito obrigado, Frei. São reflexões interessantes, com assuntos pertinentes.
Agora vamos à província do Kwanza Sul, onde está o jurista Custódio. A província do Kwanza Sul parece que tem o hábito de festejar quando são exonerados os seus governadores. Foi assim com o governador, um antigo governador Brito, aconteceu com o governador Capapinha, e parece que o pessoal do Kwanza Sul está a abraçar isso como cultura, e a quem acaba por chamar de uma cultura infantil, de falta de alguma maturidade, porque o povo não tem razões, segundo essas análises, esses reparos que são feitos, não têm motivos para festejar e muito menos para vaiar um governante que sai de uma província que nessa altura é uma das piores em termos de investimento público. Seja bem-vindo, Dr. Custódio. Obrigado, caro jornalista, Horácio. Bom, primeiro eu quero desejar aqui um abraço ao Dr. Rui Verde, é um prazer imenso conhecê-lo. Um abraço também ao Freangalo, ao Gama, né, e ao Chipelica, né? E desejar melhoras rápidas ao Dr. Jaime. Também me desculpar perante os nossos ouvintes, rádio ouvintes, porque a semana passada não estive presente por questões laborais, né? Então, bom, de facto, eu acho que é uma situação interessante, né? A província do Kwanza Sul acaba, dentre todas estas que acabaram por ver novos governadores nomeados, mas a província do Kwanza Sul, de um modo geral, acabou por chamar a atenção do país inteiro, justamente pela a exoneração do governador Capapinha, a meu ver, era só uma questão de tempo, não é? Mas o que acabou surpreendendo é justamente a nova gestora, a pessoa que foi nomeada para poder estar aqui, em primeiro lugar. Eu acho que isso é o que acabou surpreendendo a todos, não é? É a primeira vez que a província vai ser governada por uma mulher, o que é interessante em certa medida, e por conta disso mesmo nós esperamos muito mais dela, né? No sentido de que ela seja diferente em relação aos últimos, sobretudo, dois governadores, refiro-me concretamente ao Eusébio de Brito e agora ao governador Capapinha, né? Que acabaram por saindo daqui justamente em situações muito complicadas. Foram os dois alvos de manifestações, o que é interessante. Em relação ao facto de ter havido manifestação aqui, eu acho que a população do Kwanza Sul mostrou-se bastante agastada, bastante prejudicada por esses quase 5 anos em que o governador Capapinha esteve cá. É engraçado porque há alguma coisa que nós temos que dizer em relação à forma como o governador Capapinha dirigiu a província. De facto, ele não trouxe quase ninguém com ele em relação a pessoas diretas para assessorá-lo. Chegou aqui na província, colheu as pratas da casa, não é? Só que o que ele fez foi ter escolhido pessoas, infelizmente, que não eram aquelas pessoas que esperávamos que ele tanto escolhesse, né? Pessoas que pudessem agregar algum tipo de valor à sua forma de gerir a província. Fez exatamente o contrário, escolheu pessoas completamente experientes, jovens que estão aí em busca de um caminho, de uma oportunidade, e esses jovens, naturalmente, sem um conjunto de valores e de princípios, e acabaram por tanto se deixar levar por influência dele, no sentido de que acabaram por ficar 5 anos única e exclusivamente defendendo os interesses do próprio governador, em primeiro lugar, em detrimento daquilo que deveria ser os interesses da província, né? Essa é uma das coisas bastante negativas que nós podemos ressaltar aqui em relação à governação do agora governador Santo Capapinha. Portanto, está a ir embora. De facto, nós não vamos sentir saudades. Eu, particularmente... Mas, doutor Custódio, não será aqui também... não será também aqui um desvio à realidade? Ele sai como governador, mas vai continuar a ser deputado do MPLA, do Círculo Provincial do Kwanza Sul. Há quem também acaba por endossar aqui um elemento
que acha que é característico ao povo do Kwanza Sul, que é a questão da intriga. Kwanza Sul é o ponto mais alto da intriga, do que há de intriga a nível dos governos provinciais. Corresponde à verdade Eu não isso? vejo assim. Eu não vejo assim. Eu acho que, no fundo, nós só queremos que a província seja uma província diferente. Veja, nós somos a quinta maior província do país. Os dados de projeção do censo populacional do país indicam que este ano a província do Kwanza Sul ascenderá a cerca de 2 milhões, quase 550 mil habitantes. Somos a quinta maior província do país. Então, temos expectativas. Eu sou daquelas pessoas que defendem a ideia segundo a qual, que depois de Luanda, Benguela, Huila e Huambo, a, a prioridade maior do executivo deveria estar voltada para a província do Kwanza Sul, por ser exatamente a quinta maior província do país. E, infelizmente, não é isso que acontece. Naturalmente que em políticas há sempre interesses. De um lado, há pessoas que estão aí buscando os seus próprios interesses, mas eu acho que o interesse maior tem que ser o interesse da província e do país em geral. E me parece que é esse o problema que os dois últimos governadores não entenderam, não perceberam, né? E eu acho que acabaram se perdendo aí. Mas Muito no caso obrigado. específico da Muito obrigado, agora, doutor. A Mara Keusa chegou, foi apresentada hoje, né? Fez um discurso interessante, dando ênfase ela disse que vai dar mais atenção ao setor social e esperamos que de fato assim Mas, seja, né? doutor Porque Jaime, de facto doutor a Jaime, província do tem muitos problemas nesse sentido. aliás, doutor Custódio, o desenvolvimento da província do Kwanza Sul depende do governador ou depende da estrutura central? Estamos habituados a ouvir Olha, dos políticos em que a eu governação em Angola é centralizada, tudo depende de Luanda. Tá, nós temos um problema que é o seguinte: nós temos um Estado, um sistema, infelizmente, que premia a falta de virtude e a incompetência. E deste exemplo, agora há pouco tempo, do Capapinha, né? Ficou 5 anos aqui e agora vai para a Assembleia Nacional representar como deputado número 1 a província do Kwanza Sul. Qual é a lógica, qual é o sentido disso? Eu, sinceramente, não consigo perceber, não consigo entender, de um lado, por um lado. Por outro lado, também, eu entendo que toda a falência de uma instituição repousa no seu líder. É claro que o país tem problemas, tem crises, nós sabemos disso, mas se levarmos em consideração que há províncias que, mesmo no atual contexto, acabam andando mais, em maior ou menor grau em relação a outras, então podemos concluir que, de facto, o problema não está só nem no sistema de governação e nem também na questão econômica. Os líderes Reside nas pessoas que são escolhidas. Muito sobretudo obrigado. em relação às pessoas que o cercam. Eu Muito acho que isso é que obrigado. faz a diferença. José Gama, seja bem-vindo. Vamos ter que acelerar um pouco mesmo. Eu peço desculpas aos nossos convidados. José Gama, o que é a pensar? Seja bem-vindo. Muito boa noite. Seguramente as eleições nos Estados Unidos, a saída do presidente Biden da corrida eleitoral para entrar a Kamala é uma campanha quase que inédita. Ela herda um legado, vai herdar um legado em termos de campanha e em termos também daquilo que foi a função presidencial do presidente Biden. E para nós, africanos, sobretudo, vamos olhar para a questão daquilo que a futura liderança dos Estados Unidos vai representar para Angola, né? Se for o Trump, foi um presidente muito, enquanto esteve na frente dos Estados Unidos, da liderança do país, esteve muito desatento à questão de África. O Biden teve aquela aliança, tem os valores que defende. Na fase inicial dizia-se que era contra as autocracias e que elas não deveriam vencer a democracia. Agora, com Kamala, já que é um mandato também de continuidade, vamos lá ver como é que, e estamos esperançosos todos, como é que vai ser a questão de lidar com Angola, já que Angola nos últimos anos José fez Gama, uma... para os conhecedores da realidade americana, dizem que esta opção encontrada, que ainda não foi confirmada pelos democratas, poderá ser uma autoestrada para o Trump voltar à presidência dos Estados Unidos, uma vez que ela não é bem vista, não só pelo segmento dos afro-americanos e muito menos pelos latinos, que não têm uma boa referência desta grande figura que nessa altura está a ser a alternativa ao presidente americano Joe Biden, que renunciou a disputar a presidência para um segundo mandato.
Bom, a diferença deles também em termos de aceitação não está muito diferente. Acho que o Trump está com 48, a Kamala está com 47 em termos de aceitação popular. Quer dizer que cada um dos dois estão milimetricamente perto da presidência, embora que ah, há essa distinção em relação à Kamala, mas também ela pode fazer um bom trabalho e ter todas as minorias com ela, porque ela também, em parte, ela vem de uma minoria, né, que é é filha de de um jamaicano com uma indiana. Então, todas as minorias vão tender-se embora não Juntar-se sejam. a esta grande figura. Mas nessa altura, a olhar para estes dois eixos distintos, qual seria a opção para o país? Aliás, para o mundo? Trump ou, nesse caso, Biden versus a sua vice-presidente? O que é que se recomenda olhando para os desafios que o mundo está a atravessar atualmente? Bom, o mundo está a viver um conflito mundial que é entre a Ucrânia e a Rússia. E o Trump promete que, num estalar dos dedos, num telefonemazinho, ele pode terminar aquele conflito. Há o conflito na zona do Iêmen, e há a guerra indireta entre Irão e Israel. Irão a patrocinar cerca de três grupos extremistas que têm estado a atacar Israel. Isto leva com que muitos navios petroleiros deixem de usar as vias habituais e passem a usar as vias mais longas, que por sua vez faz com que haja uma alteração no preço também de alguns produtos do petróleo no mundo. Portanto, o mundo vai querer alguém, de facto, que possa pôr termo a estes conflitos. O Biden não estava a conseguir. O O Trump Trump promete. tem esse perfil, ele já tem um histórico, já Eu acho liderou os que Estados Unidos o durante quatro Putin vai anos. saber. Eu acho que o Putin vai querer ouvir o Biden, o Trump, vai usar esta imagem do Trump para procurar fazer o recuo, fazer o aproveitamento de recuo, né? Para mostrar que os problemas, se ele não, os problemas eram com os democratas que não conseguiam também conversar com ele. Agora, no lado dos americanos também há interesse que essa guerra termine, porque a América está a gastar muito dinheiro com a contribuição que ela faz para a NATO. E o Trump já é da opinião que deve-se terminar com isso. Portanto, há muitos americanos que podem vir a votar nele. Também há aqueles extremistas americanos que apoiam Trump e não se sentem bem ver uma mulher a vencer um homem do calibre do Trump. E, sobretudo, uma mulher negra, né? Ou Com de essa origem mistura afro, de um de pai, mistura. Há também esse fruto de uma machismo. relação de um jamaicano com uma indiana. Então, coisas bastante interessantes. Eh, Não, mas olha, sim, 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 ok. sim, sim, Frei, se quiser comentar Não, 30 não, só segundos, quero pode ser. realçar um aspecto aí. O Gama falava de um possível recuo da Rússia. Na doutrina militar da Rússia não existe recuo. E a área que a Rússia quer o Donbass e o mar de Azov é, vai ser uma coisa difícil, porque significa, sobretudo, a área mais rica em termos de recursos minerais da Ucrânia, porque a Rússia é super grande, mas algumas áreas são pobres, miseráveis. Então, só para dizer, na doutrina militar russa não existe recuo, por isso eles estão aí a morrer tipo capim, mas não recuam. Não sei, eu duvido muito que a Rússia acorde um dia de manhã, como fez. O Irã foi inteligente, atirou umas bombas para não fazer mal a Israel e disse que o inimigo foi punido. A Rússia, inteligentemente, poderia ter feito também isto e dizer, pá, pronto, já os objetivos foram alcançados e recuar, mas não vejo. É, Na doutrina militar russa não tem isso. avizinham-se dias difíceis. Chipilica está distante de Benguela e acreditamos nós que hoje terá uma internet melhor. Seja bem-vindo e o que é que andou a pensar nos últimos dias? Esteve ausente nas duas últimas edições. Boa noite a si, boa noite aos companheiros, ao Gama, ao Dr. Rui Verde, ao Frei,
ao Dr. Custódio, e desejar melhoras ao Dr. Jaime, e assim a equipa toda que está aí. Não, razões objetivas, justificativas, fizeram com que nas duas últimas edições não estivesse presente. O que é que andei a pensar? A última edição do Novo Jornal, do texto, do artigo publicado por João Marcos, revela a questão da qualidade dos fertilizantes que os nossos agricultores utilizam no cultivo e põe em causa a qualidade dos produtos. Ele diz que há uma máfia específica que vai trazendo produtos ou fertilizantes adulterados no mercado e esses estão a causar danos aos agricultores. Portanto, é uma reflexão interessante versus, primeiro, fertilizantes, qualidade dos fertilizantes versus produtos resultantes destes fertilizantes. E o que me chama a Então, temos atenção, aqui uma... o que me chama a atenção em tudo isso é que uma denúncia tão grave, mas é vista com alguma banalidade. Somos um país bastante anormal. Isso é verdade. Uma situação como essa que tem a ver com aquilo que todos os dias vai à nossa mesa, ninguém diz nada. A mesmo a nível de Benguela, onde ele constatou, porque ele conversou com alguns agricultores e contactou outros produtores, mas praticamente como se nada tivesse acontecido, infelizmente. País E real, foram... mesmo estando a pôr em causa a vida de muitos consumidores dos produtos que vêm da província de Benguela. Sabemos que a província de Benguela é quase que um celeiro do país. Muitos dos produtos que são consumidos, principalmente aqui em A Luanda, questão da vem, adulteração não é só de Benguela, é quase é nacional, quase nacional, segundo mas que a ela... denúncia vem de Sim, Benguela. não sei bem de Benguela exatamente. Muito obrigado, Chipilica. Agora vamos entrar no tema principal e dentro daquilo que foi acordado na semana passada, olharmos para o país político, o país económico, o país social, olhamos para a agenda. Foi uma viagem para aquilo que poderá ser a agenda dos partidos políticos para os próximos 5 meses, onde ficou quase que assente que o país já está a preparar-se para o pleito de 2027, as agendas das formações políticas que disputam o poder político gravitam em volta disso e vão se desdobrando nos bastidores. Olhamos para o Congresso do MPLA que vai acontecer em dezembro, da JMPLA, da Lima, da Organização Feminina da FNLA e sem esquecer o Congresso do PRS que se encontra em stand-by, tendo o Tribunal decidido e a direção do PRS também parece que está a deliciar-se desse momento. E vamos olhar hoje o país social. Começo por si, mais uma vez, Dr. Rui Verde, as perspectivas económicas e sociais da Angola para os próximos 5 meses, se tivermos que nos ater naquilo que foram os resultados alcançados nesses primeiros quase 7 meses do ano 2024. O governo havia, no princípio do ano, assumido uma posição bastante otimista, mas na prática continuamos a ter um país em crise, sem sinais de recuo. A inflação vai empobrecendo a economia das famílias, a desvalorização do Kwanza é acentuada, ou se tivermos que comprar uma nota de 100 euros naquilo que é o mercado, o real mercado, que é o mercado informal, temos de ter 130 a 135 mil kwanzas, ou seja, temos um país quase que em bancarrota. Que perspectiva, se tivermos que olhar para o futuro, devemos fazer? Dr. Rui Verde. Muito bem. Bom, deixe-me começar por um aspecto que eu gostava de sublinhar em referência ao discurso do presidente da UNITA aqui há uns tempos, que foi a introdução, foi aquele discurso conjunto sobre o estado do país com a FPU.
E, tanto quanto me apercebi, foi a primeira vez que o presidente da UNITA introduziu a economia como tema central do discurso, digamos, político da UNITA, ou pelo menos de forma incisiva. Eu achei isso bastante positivo, porque era importante discutir a economia de Angola, e como dizem na terra onde está o Frei Engalo, prima mangiare, dopo filosofare. Portanto, primeiro é preciso comida e só depois tratar da filosofia. E, portanto, eu julgo que essa foi uma afinação estratégica importante, a UNITA passar-se também a dedicar de forma muito incisiva aos problemas económicos. E então eles estão, de facto, em cima da mesa, porque o governo tentou fazer de braço dado com o FMI uma espécie de uma forma económica que assegurasse estabilidade, o que se chama a estabilidade macroeconómica, mas a minha opinião, apesar do relatório otimista que saiu do FMI agora em julho, que eu não consigo entender muito bem, mas é o que é, a minha opinião é que essa reforma falhou, e falhou por várias razões, e eu vou assinalar algumas. A primeira é óbvia, que todos falamos, é a inflação. Os preços continuam a subir. Os preços continuam a subir e os ordenados não sobem na mesma proporção, quer dizer que as pessoas têm menos dinheiro. Se as pessoas têm menos dinheiro, obviamente ficam menos contentes e não há crescimento económico. E isso está-se a verificar. E o que me espanta é que o Banco Central e o ministro Massano, que era o antigo governador do Banco Central, não tomem atenção a esse aspecto da inflação. Parece que a inflação não é importante. Há aqui um mistério que eu continuo, e é um dos assuntos que no MAC Angola eu volto com frequência. Não entendo a política contra a inflação do governo, por isso simplesmente não entendo. E mesmo em termos de FMI, eles são muito contraditórios Doutor no Riverde, relatório que fazem. Doutor Riverde, para alguém que é leigo em matérias económicas e também em matéria de administração pública, olhar para a realidade, os resultados, o problema está nos planos ou está na capacidade de quem executa esses planos no nosso país? Bom, eu tenho verificado muito que isto acontece. Há um grande gap, um grande diferencial entre os planos e a execução. Eu não gosto de dizer isto assim, mas parece haver muita incompetência na execução dos planos. Mas neste caso, eu julgo que o problema começa antes, começa mesmo nas formas um bocado amadoras com que se enfrentam os problemas. E eu ia falar também na desvalorização da moeda. De repente decidiu-se que a moeda ia entrar em câmbio flutuante. E assim, de quase um dia para o outro, entrou em câmbio flutuante. Como se sabe, a forma não é esta, tem que se ir a pouco e pouco. Mesmo que nos anos 70, com o Pinochet, que se adotaram aquilo que se chama as terapias neoliberais mais radicais, não se passou para um câmbio flutuante, demorou-se quase 20 anos a passar do câmbio fixo para o câmbio flutuante. Aqui em Angola, de um dia para o outro, resolveu-se passar com o câmbio flutuante, deixando afundar completamente o valor da moeda. Portanto, eu acho que há problemas na execução, e há muitos, mas há também problemas de concepção. Tenho a impressão que as pessoas veem um artigo no jornal e depois acham que ali está a solução e pronto, e está feito. Acho que há graves problemas de concepção ao nível da política económica, que não se estuda o que se passa em Angola e que é tudo assim um pouco, passa a expressão, um pouco à toa. Tenho essa Fica com essa impressão. Obrigado, doutor. Tenho essa impressão. Portanto, há erros de execução, mas há erros de concepção e há erros nos planos. Muito obrigado, Dr. Verde, nessa introdução. Passo a palavra para si, Gama. Parece que somos um país de uma manta curta, tapa-se
a cabeça e os pés ficam à vista de toda a gente. O governo hoje, aqui fazendo recurso à expressão utilizada a semana passada para qualificar a capacidade dos governadores retirados da província de Cabinda para o Kwanza Sul e da província de Bié para a província do Huambo, são bombeiros, e parece que nós hoje estamos a precisar de um bombeiro para salvar o país desse abismo social e económico que parece que não há uma luz lá no fundo do túnel. O presidente foi este o argumento que ele usou para afastar ou para fazer a movimentação de um grupo de governantes para outro, de um grupo de governantes de uma província para outra, mas a questão é que sempre se alertou que os dirigentes que aí estavam não deveriam servir. Por exemplo, Capapinha já estava no Kwanza Sul há algum tempo, desde algum tempo que estava a cometer muitas asneiras, revelava-se inabilitado para aquele cargo e o presidente insistiu com ele, foi até as eleições com ele. O mesmo se passa na província do Ambo. A senhora que já lá está, quase todas as suas amigas já estão na reforma. Ela há muito tempo também que já deveria estar a fazer companhia às amigas e mesmo assim o presidente insistiu. Portanto, a responsabilidade política do fracasso desses governantes é do próprio presidente que investiu em pessoas fracas e continua a investir assim. E depois nós vamos ter aqui ainda mais o nosso país com os indicadores econômicos e indicadores políticos e sociais preocupantes, porque o presidente está a apostar nas mesmas figuras. Pode ter tirado aqueles, mas continua a fazer a mesma coisa. O método de governação continua sendo o mesmo, sempre colocando de parte o modelo de eleição autárquica, e com isso as províncias ou os municípios começam a ter governantes ou a ser representadas por entidades que a própria população não se revê nelas, né? Daí que quando são exoneradas é a população a sair à rua a celebrar a celebrar pela saída, pela exoneração destes mesmos governantes. Portanto, aqui o presidente tem que fazer aqui uma reflexão muito séria do facto do que é que ele quer para Angola ou para o país e sobretudo numa fase que ele já está há Mas 3 anos de somos, saída. somos um país à deriva a olharmos para os indicadores, ou essa visão é bastante pessimista e não se recomenda numa fase em que as pessoas precisam de energias para enfrentar essas dificuldades sociais e económicas? Não, nós somos um país à deriva, né? Estamos aí com uma inflação no país, creio que é 24%. Há previsões, fala-se que ela deve desacelerar, mas que ainda deve ficar numa meta que é do BNA. O BNA, a nossa inflação deveria estar aí na cerca dos 10%, mas isso é quase que impossível sairmos do que estamos para aí, porque os produtos estão sempre a subir. Ah, há, temos há aqui a questão dos combustíveis também, que a retirada da subvenção que foi feita ano passado deverá ser feita novamente este ano. Então há a tendência dos produtos ainda a subirem, os produtos a subirem, vamos ter aqui ainda a inflação também no país. Depois temos aqui ainda problemas também de moedas, de câmbio, né? O Kwanza deverá se apreciar ligeiramente em relação ao dólar, devido à estabilidade dos preços do petróleo e o aumento da entrada de capital estrangeiro, de alguns capitais estrangeiros no país. Temos também aqui o problema de emprego, a taxa de desemprego mantém-se alta, com 60% da juventude no desemprego e não há horizontes para se alterar esse quadro. Então quer dizer que mesmo até daqui próximo ano, 2 anos, vamos continuar com um quadro assim porque a nossa economia não está a produzir emprego para o país. Ok, José Gama. Frei Angalo,
Já disse no princípio, assim meio a brincar, mas agora um pouco a sério, parece que as nossas orações não estão a ser ouvidas e o país está cada vez mais num beco sem saída e as famílias estão cada vez mais pobres. É difícil. Se tivermos que olhar para aquilo que são os indicadores oficiais e aquilo que é a verdadeira economia que as pessoas enfrentam, há quase que um fosso bastante acentuado. Frei Angalo, o que é que precisamos fazer para inverter? Aqui o Gama já disse que é preciso efetivamente nos prepararmos que os próximos tempos poderão ser ainda mais difíceis, uma vez que o que está a ser feito não poderá resultar a médio e a curto e médio prazo. Sim, isso confirma só aquilo que eu disse, quando o presidente recebe líderes religiosos e coisa, porque alguma coisa vai piorar. E tá aí, o Gama já confirma alguma coisa. Mas em relação às orações e companhia, né, vamos recorrer a Santo Agostinho. Deus não salva ninguém contra a sua vontade. Mas, assim, em relação, digamos, e o doutor Rui Verdes fez uma coisa super importante. Quando falamos de economia, falamos de sociedade. Quando falamos de política, falamos de sociedade. Eu fiz uma pequena cábula, e para ver aqui quais são os parâmetros quando falamos de indicadores econômicos, o que é que falamos, né, concretamente. Então, eu vou partilhar aqui rapidamente a minha cábula, que apronta 4 itens, que é, portanto, tem que se avaliar o nível interno da atividade, que aqui fala-se do produto interno bruto, fala-se da produção industrial e do nível de desemprego. Por exemplo, em Angola, quem calcula o PIB? Tem sido calculado? Existem estudos permanentes disso? Portanto, é porque quando falamos de indicadores econômicos, na realidade também acabam sendo sempre indicadores sociais, porque depois tem incidência sobre aquilo que se chama o índice de desenvolvimento humano. Existem alguns parâmetros que internacionalmente se avaliam constantemente. Portanto, o produto interno bruto, a produção industrial. Eu há dias, por exemplo, fiz um pequeno levantamento. Nós gostamos de falar do tempo colonial. Até 2000 e pouco, pelo menos até o ano de 1990, muita da indústria que os portugueses deixaram funcionava. E neste momento o país está desindustrializado. Havia um projeto de industrialização lá que queriam fazer toda a faixa litoral e não passou de propaganda. Não tem indústria. Não tem indústria, não tem emprego. Para a maior brincadeira, o Jornal de Angola hoje publicou que a AN vai criar 100 mil empregos com produção de alimentos. A AN é uma empresa petrolífera, quer dizer, que agora uma empresa petrolífera vai criar emprego no setor alimentar. Coisa de malucos. Outra coisa, outro parâmetro que se verifica, só para vermos que as coisas, como não existem estudos, e governar sem estudos é fazer à toa, tá? Não se faz estudo disto, tanto do PIB, não se fazem estudos sobre os índices de desemprego, só se fala à toa, não se fazem estudos sobre a produção industrial. Este é o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro que os que estudam economia dizem que se verifica são os preços, os índices de preços. E aqui entra a história da inflação. Para o nosso público, inflação o que é? É a elevação generalizada e permanente dos preços. O que é que tem em Angola? Nós temos a elevação generalizada, constante e progressiva dos preços. Quer dizer que não existe nenhuma política para travar isto. A inflação vai subir. E isso tem incidência sobre a depreciação da própria moeda. A moeda angolana perdeu. Eu quero aqui dizer, portanto, só um pequeno exemplo que esse dia tenho discutido com o pessoal. Sabem que eu trabalho em Angola todos os dias, né? No ano 2010, quem ganhava 30 mil kwanzas em Angola, tanto aquilo equivalia a $300. Tá? As pessoas ficaram a ganhar 30 mil kwanzas e os $300 agora valem 300 mil kwanzas. Tá? Quer dizer, os salários em Angola
ficaram como era, grande parte ficaram como era em 2010, 2011, quando 30 mil kwanzas equivalia mais ou menos a $300, ok? As pessoas continuam a ganhar 30, 50 mil kwanzas, 60 mil kwanzas, 100 mil kwanzas, mais ou menos. Mas o dólar, digamos, tornou-se caro 100 vezes mais. Dobrou. Então, isso significa que a própria moeda nacional não tem valor. Isso vai ter incidência no outro setor, que é o setor externo, das importações e exportações. Angola. O que Angola exporta? Okay? Porque para vermos a economia de uma nação e até as relações de amizade, o Dr. Rui Verdes falava de Portugal e Angola, não é isso? Além da boa amizade social, graças a Deus, a nível social não temos, e os nossos irmãos aí, quando perdemos juntos. Digo, uma das coisas boas é essa: Portugal, a sociedade portuguesa e a sociedade angolana, tipo, continuamos como primos, províncias. Antes Angola era província de Portugal, parece que agora Portugal é que é província de Angola. E então, de modo que aqui nesse aspecto há equilíbrio histórico. Porque os corruptos fazem corrupção em Angola, os corruptos angolanos são corruptos em Portugal, portanto, agora Portugal é província de Angola. Aqui não tem problema. E para concluir, ou seja... Para concluir, eu quero dizer isso. Como nós, por exemplo, se nós queremos ver o desempenho da nossa economia, também está na balança comercial. Quando nós importamos de Portugal e quando nós exportamos para Portugal, para a China, para o Japão, China, Rússia, que se dizem que são amigos de Angola, para você ver se tem amizade, vê a balança comercial. Angola praticamente só importa. Não exporta nada para esses países. Então, por isso nós somos desgraçados. A nossa moeda não vale nada, não vendemos nada e queremos comprar tudo. Você vai ser desgraçado. E termino falando da questão que a economia, o crescimento econômico, que muitos fazem polêmica, que o crescimento econômico não equivale necessariamente a crescimento social, pode-se falar, mas o desempenho econômico de uma nação tem incidência sobre aquilo que se chama o Índice de Desenvolvimento Humano, que é caracterizado pela qualidade do emprego, qualidade na educação e qualidade na saúde, no serviço de saúde. Em Angola, a saúde não funciona, emprego não tem, educação está desgraça. O país... andamos a fingir de país, como dizem, se chegar até dezembro é sorte. Chupilica, acha que estamos numa desgraça, olhando para essa conclusão, essa tirada deixada pelo Frei Angalo? A nível das intervenções foram muito pedagógicos e, sobretudo, souberam controlar as palavras. Aqui só uma palavra-chave, é desgovernação, o país está desgovernado. Se olharmos para as nomeações, as exonerações, os programas, os orçamentos, só de 2014 para cá, percebe-se logo que não há solução para o problema. Por exemplo, a questão de como o Orçamento Geral do Estado é feito. O petróleo continua a ser praticamente o sustento do orçamento. Depois temos o problema da dívida pública, externa e externa, que não é auditada. Portanto, ninguém sabe realmente, não há esse interesse em saber sobre a verdadeira dívida pública. Portanto, e ela consome o orçamento. Esta é uma questão. A outra tem a ver com a transparência e a própria gestão. Por exemplo, o doutor Custódio se referiu que a nova governadora vai olhar para a área social, mas para a área social. Não, temos que olhar o orçamento do Kwanza Sul, por exemplo, para este ano. Quais são os aspectos que constam do orçamento? E se efetivamente este orçamento, até agora, cumpriu ou não aquilo que são as exigências de 2024. Então, nós temos o problema da transparência. E depois, e os próprios governantes dizem, e Carlos Feijó falou isso numa conferência do Jornal de Expansão, que os nossos problemas são antigos. Ele até deu um exemplo de que, quando foi nomeado ministro do Estado para a Coordenação Econômica, conversou com o atual ministro do Estado para a Coordenação Econômica
em relação à atividade bancária. Deu-lhe um relatório. E agora hoje o ministro da Economia, da Cooperação Econômica, esteve com ele para pedir também opinião sobre os problemas que existem. Ele conclui que os problemas são os mesmos. E ainda falou também Bruno de Souza nesta conferência da Jornal Expansão, de que o erro foi não haver refinarias em relação aos produtos do petróleo. Portanto, não há dúvidas que o maior problema que nós temos, diriam aqui os populares, o nosso azar, ou a nossa desgraça, é termos pessoas que andam a nos desgovernar. E há aqui um paralelo muito grande. As suas vidas evoluem em termos pecuniários, em termos de ostentação. Pecuniário, o que é isso, Chipilica? Estamos a falar para um auditório. Em termos de estabilidade, em termos de. Mas em termos pecuniário, Chipilica, em termos pecuniário, o que é que quer dizer? Acho que diriam as pessoas trocar, né? Mas na nossa linguagem, como é destrocar? Em termos de qualidade de vida, em termos de dinheiro, endinheirados, na expressão de Miyakoto, evoluem drasticamente isso. Ou seja, há aqui um contraste, a generalidade do povo está cada vez mais pobre e quem tem a responsabilidade de liderar e governar o país está cada vez mais rico. Quer dizer isso? Exatamente. Agora, depois há um aspecto muito, muito simples que às vezes arrepia, que é você de contenção ao povo, racionalização dos recursos. Agora vens, por exemplo, com a lei da vandalização dos bens públicos, cujo interesse, o objeto, é a proteção da coisa pública. Mas na contramão, você tem despesas desnecessárias, aprova sempre despachos com valores avultados, não se consultam, ninguém diz nada. Portanto, quase que, é só até se repararmos e pararmos para fazer as contas, há muitos despachos de dinheiro que dizem que não existem. Ou seja, o país na prática tem dinheiro, é isso que quer dizer. Exatamente, não se percebe. Ok, obrigado, Chipilica. Não aumenta o salário, não olhas a inflação, só para terminar. É mesmo para concluir. O salário a questão da inflação não é relacionada ao salário, o incremento salarial olhando para a inflação no mercado. Mas depois tens despesas para outras coisas. Quer dizer, criam, mesmo que a pessoa tem tanta fé e acredita muito naquilo que os governantes dizem, mas a real política e a prática demonstram completamente ações contrárias e opostas. Portanto, na contramão, que não ajuda. E só para dizer que isso não vai mudar tão cedo. Não é o Congresso, não são as eleições. Enquanto não existir vontade para governar este país, para servir humanidade, sensibilidade, porque o governante não pode se sentir satisfeito, andar num um carro de luxo e olhar as pessoas a padecerem. Ok, muito obrigado, Chipilica. Muito obrigado. Dr. Jaime, todos estão com essa avaliação crítica e pessimista e a passarem uma mensagem para que o angolano prepare efetivamente os cintos, porque os próximos dias os próximos tempos poderão ser muito mais complicados em relação aos tempos que nós estamos a atravessar atualmente. Fica também com essa impressão, ou tal como olhou para o discurso da atual governadora do Kwanza Sul, que vai investir no setor social, e aqui no setor social naturalmente vai acabar por reduzir a existência de famílias pobres ali na província do Kwanza Sul, ou esta visão precisa ser melhorada, há perspectivas relativamente mais otimistas. Doutor Custódio? Ok. É que disseste Dr. Jaime, né? Então. Olha, eu peço desculpas. Estou aqui com o Dr. Jaime. Dr. Jaime, peço desculpas. Acho que deve ser pelo facto de estar aqui permanentemente comigo. Então, estou aqui com o Dr. Jaime a trocar o nome, a batizar o Dr. Custódio. Mas peço desculpas. Vamos então à pergunta que eu lhe coloquei. Não podemos fazer uma visão mais otimista? Olha, eu acho que, veja, nós estamos numa província do Kwanza Sul. Mas eu queria que olhasse isso numa perspectiva mais geral, Dr. Custódio, uma perspectiva nacional.
Sim, isso faz parte do país de um modo geral, né? Nós temos um país, tanto com um potencial, cada uma das regiões, cada uma das províncias tem essencialmente um potencial econômico na agricultura, enfim, indústria extrativa, turismo, nas pescas, o que quer que seja. O problema que nós temos no nosso país é que, infelizmente, nós não somos uma economia de mercado, né? Não há aqui no país uma indústria, uma indústria de massas, né? Que produz bens e serviços para colocá-lo ao dispor do mercado, ao serviço das populações. Nós não temos isso no país. A razão pela qual o que nós vamos assistir é que, infelizmente, o país ainda continua sendo um país eminentemente importador, né? Tudo que nós usamos no nosso país é importado. Olha só, interessante. Cada um de nós que está aqui hoje presente neste painel, tudo que nós usamos, cada peça de roupa que nós utilizamos é importada. O que significa dizer que isso aqui que usamos custou dólares para entrar para o país. Então, assim, não faz o menor sentido quando nós temos um país onde, desde uma caneta, desde uma camisola, desde uma camisa, enfim, tudo isso é importado. Então, não faz o menor sentido. Ou seja, o país não há competitividade. Mesmo quando nós nos comparamos com países aqui ao nível da SADC, como, por exemplo, aqui a Namíbia, que está aqui próximo. Do ponto de vista de vantagens comparativas, nós sempre acabamos sendo um país que importa mais do que exporta. Mais de 90% das exportações do país rondam única e exclusivamente num produto que é o petróleo. Nesse momento, no atual contexto do país, as reservas internacionais líquidas do país baixaram consideravelmente, infelizmente, dos valores mais altos. Já falamos aqui da taxa de câmbio, que é também dos valores mais altos. A dívida pública, neste momento, ronda quase 90% do PIB. Portanto, o país não gera emprego, não é? A taxa de desemprego é altíssima, também já falamos aqui. A inflação, então, nem precisamos nem sequer falar. Então, assim, o país, do ponto de vista econômico, o Frei Angalo já falou, o país está literalmente estagnado, literalmente parado. E é assustador vermos que, infelizmente, há uma pretensão do Estado no sentido de aumentar mais ainda o tamanho do Estado, ou seja, engordar ainda mais o tamanho do Estado, seja com a não realização de relações autárquicas, que deveriam ser as reformas que deveriam ser feitas, seja com a implementação dessa nova política administrativa que está a ser aí com a criação de mais províncias, ou seja, o Estado anda sempre na contramão daquilo naquilo que são as expectativas do país para duas coisas, crescimento econômico e desenvolvimento econômico, que infelizmente o país não experimenta há muito tempo, né? Mesmo que os dados revelem, dados do Banco Mundial, FMI, dizem que o país vai crescer cerca de 3,1% do PIB. Mas essa previsão, Dr. Custódio, essa previsão é para levar a sério? Essa previsão? Evidentemente que não. Evidentemente que não, porque se nós analisarmos o crescimento do PIB do país ao longo desse primeiro semestre, não precisamos nem sequer aqui chamar experts, é que o país não cresceu ao longo deste primeiro semestre, né? Houve uma inflação acentuada, né? Um crescimento econômico baixo e depois um aumento considerável de despesas, sejam aquelas despesas correntes ou aquelas despesas extraordinárias que, infelizmente, o Presidente da República, por meio de despachos, vai realizando consideravelmente. Nós temos agora, ao longo do mês passado, por exemplo, a realização de despesas extraordinárias na Assembleia Nacional, para o Exército, enfim. Então, assim, e setores chaves, como, por exemplo, a educação, a aposta no capital humano, formação técnico-profissional, que deveria garantir, a aposta no empreendedorismo, que deveria garantir com que o país saísse dessa letargia que se encontra. E, diga-se de passagem, o nosso problema não é de agora, o nosso problema já vem se arrastando há 8 anos, portanto, desde 2015, mas que, infelizmente, por um conjunto de sucessivas políticas e decisões mal tomadas, infelizmente, continuamos do jeito que nós estamos. E eu digo assim, aqui não é de uma forma pessimista, mas pelo andar da carruagem e pela forma como as coisas se apresentam, olhando também para a conjuntura internacional, eu diria que, no nosso caso em específico, as coisas tenderão a piorar cada vez mais, porque Obrigado. A inflação que o país não vai baixar sem que, evidentemente, o Estado faça as reformas que precisam ser feitas,
que começa essencialmente pelas questões político-administrativas, com a realização das autarquias, esquecer a divisão político-administrativa, que isso só vai acarretar custos, mas que infelizmente o Estado insiste em não fazer. É uma pena. Obrigado. Não, Eu volto ao o Frei governo não Angalo. está. Volto ao Frei Angalo. Frei Angalo, por tudo o que foi dito até aqui, o país precisa ser reiniciado. Olha, eu continuo e mantenho a minha tese. O país agradeceria se João Lourenço acordasse de manhã, se demitisse e todo o seu governo seguisse. É a única oportunidade que a Angola tem neste momento e para curto e médio prazo, que é para poder ganhar, poder orientar-se para novos rumos. Isso é super essencial. Qualquer outra solução será uma solução paliativa. Por quê? Porque o governo, ou seja, as pessoas que estão no lugar do governo, porque o país não tem governo, tem pessoas que estão no lugar do governo, são famílias já viciadas, no que fazem que estão a fazer daquilo que é o governo, seu espaço de emprego. Portanto, aí se trata de luta de interesses. E a coisa super interessante hoje é ver a minha conterrânea Filomena de Oliveira, mulher com caráter, mulher rimba. Eu não sei se sabem disso. A Filomena de Oliveira é do Curoca. Ela é uma mulher rimba. Não tem nada a ver com Portugal, aquela aí. Aquela é indígena do Cunene. E ela tinha sido nomeada para um departamento do Ministério da Indústria que acredito que criaram só para ela ficar calada, porque não serve para nada aquilo. E acabou saindo. E a mensagem que está a circular, se ela é que escreveu, de fato, é que não aguentou o barulho. Quer dizer, estava lá e viu que as coisas não mudam. Porque, na verdade, aí, o nosso país... Frei, o que que o Frei acha que poderia estar na base dela pensar que entrando alguma coisa iria mudar? Olha, na realidade, há muita. Eu tenho sempre o exemplo chama-se Aminata Traoré. Essa Aminata Traoré é uma grande africanista, né? Isso que maliana, que tinha sido chamada para o governo do Mali, para o Ministério o Ministério da Cultura, e ela chegou a uma conclusão que os africanos fazem sempre a mesma coisa. Quando estão fora, têm as melhores ideias de dar o melhor, de mudar. Quando estão dentro, a pior desgraça. Mas pelo menos tem a coragem de sair, não é isso? O nosso país precisa de pessoas que radicalmente, intransigentemente amam esse país e tenham coragem de mandar lixar qualquer pessoa que esteja a se meter aí a pensar que o país é dele. Nós precisaremos de passar por uma espécie de alguém quase ditador, alguém ditador, que não vai se importar com os choramingos de ninguém e colocar o país no centro. E isso não vai ser possível fazer com o MPLA. Não vai ser possível fazer com o MPLA. Por isso, é preciso que João Lourenço e o MPLA saiam. Frei, há quem diga que a solução para os diversos problemas do país passam necessariamente pelo MPLA, por ser quem não teve a capacidade aqui, entre aspas, de resolver os diversos problemas que foram surgindo ao longo da nossa recente história, ou seja, de 75 até a presente data. Mano, governar é gerir. Okay? Governar é gerir. Se você, por exemplo, tem uma empresa e você confiou essa empresa a um gestor e esse gestor e a sua equipa falharam, a solução que você tem é correr com aquela gente sem meios termos. Okay? O fracasso das grandes empresas, isso existe em qualquer parte do mundo, é a insistência numa equipa que falhou. Você tem que pôr gestor novo com capacidade de inovação e iniciativa. Governar é gerir. O governar não é complicado, é como a economia. A economia de um país não é o que estudam nos livros de economia. A economia de um país é como a economia da casa da avó. Vendeu, comprou. Não tem diferença. Nós continuamos, termino aqui, nós continuamos com aquilo que lemos no livro de história, né, que eu não gosto de usar muito essa expressão hoje, mas pronto. Os portugueses traziam espelho e nós entregávamos os minerais.
Então, portanto, eles iam fazer de novo os espelhos, nos vendiam os espelhos, e nós estamos a fazer uma porcaria ainda hoje. No Mochico, pegamos a madeira, entregamos aos chineses, depois vamos comprar as carteiras dos chineses. Continuamos a ser os mesmos patetas de sempre. Ok. Sempre. Ok, Frei, obrigado. Passo agora para o doutor Rui Verde. Doutor Rui Verde já fez aqui uma apreciação que há aqui uma simbiose entre a competência dos técnicos e os planos. Mas esse diagnóstico tem sido feito, os conselhos têm sido dados. Se tivermos que olhar para a Angola após a independência, o país tinha muito poucos tecnocratas, pessoas que passaram nas grandes universidades. Hoje há maior oferta de técnicos, mas é o período em que o país tem muita dificuldade de construir um rumo capaz de trazer felicidade para o seu próprio povo. Temos pela frente nada, pouco menos ou de 6 meses para finalizarmos o ano. Ainda é possível fazer a correção do tiro de largada? Aqui passa a expressão. Bom, há o poeta português que diz que tudo é possível quando a alma não é pequena, o Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. E eu até certo ponto acho que sim. E o problema, e eu subscrevo o Frei Angalo, é que esses técnicos que fala são sempre os mesmos. Nós temos o ministro Massano a ocupar postos de destaque desde 2010 ou 2008. Sempre ele. Esteve no Banco Central, agora é ministro da Economia. O anterior, o Manuel Nunes Júnior, também, salvo erro, era desde 2006, portanto há 20 anos. Nós temos um grupo pequeno de economistas, e agora estou só a falar da economia, que há 2 décadas mais ou menos controlam o país. E controlando o país, o que é que eles, no fundo, fazem? Criaram redes de interesse. Estão submetidos a lobbies de empresários políticos e políticos empresários. Muitas vezes a maior parte das políticas que anunciam vão ler aos manuais que estudaram nas universidades inglesas, mas são copy-paste, depois não tem nada a ver com a realidade angolana. Não há estudos, tirando aqueles estudos que o Alves da Rocha fazia sobre a economia angolana, não há estudos concretos sobre a economia angolana. Portanto, é como aquele ratinho que às vezes as crianças têm, que anda numa roda e corre na roda, e a roda anda à volta, mas o ratinho não sai do mesmo sítio. E o problema é este: há a equipa económica há 20 anos que aplica as mesmas receitas e que não cria desenvolvimento nenhum. E as mesmas receitas são essencialmente um país burocrático, dependente do petróleo, em que não há efetivamente liberdade económica, em que o Estado tenta interferir em tudo e, portanto, não se sai daqui. E tem que haver um grande boom económico, e o grande boom económico é libertar, fazer sair estes ministros, estes empresários políticos todos, e deixar que quem quer trabalhar, Doutor trabalhe. Riverde, esses governantes têm lobbies muito fortes no sistema e eles praticamente é que detêm o poder. Se tivermos que recuar o país a sensivelmente 20, 25 anos, a nata de governantes não muda. Ou seja, pode mudar uma outra pessoa, mas o núcleo duro está ali. Eu acho que lhes chamavam os rapazes do Manuel Vicente, ou assim uma coisa, não sei muito bem estes aspectos históricos, e o Zé Gama deve saber melhor que eu. Mas é tudo um grupo que foi formado nessa altura, que também inclui o Ricardo Abreu e outros, e que estão há 20 e tal anos sempre a. Eles já não governam nada, já estão dentro de um sistema, de um ciclo vicioso, digamos assim. Mas há como fazer essa correção? A correção passaria em afastar todos esses governantes que têm também que têm essa visão, que têm essa visão empresarial, que olham a estrutura do Estado como uma oportunidade de fazer negócio com o Estado. Como podemos corrigir para colocarmos o país num nível aceitável, capaz de criar condições para cada angolano viver com alguma dignidade? É tirar poder aos ministros para interferir na economia. Essencialmente, a grande forma
é deixar de haver um governo económico e ministros com poder na economia. E deixar, finalmente, a sociedade se organize e os empresários comecem a funcionar sem ter que estar a bater nos ministérios para terem os alvarás, as autorizações, as comissões, os sócios, os testas de ferro, essas coisas. Portanto, é limitar ao máximo as possibilidades de intervenção dos ministros da economia nas áreas económicas. E, obviamente, mandar todas estas pessoas passarem a ser empresários então sozinhos, mas saírem do governo. Não, Doutor Rui Verde. Doutor Rui Verde, aqueles são empresários do Orçamento Geral do Estado. Quer dizer, eles Isso. Mas se não são empresários, eles dependem do Orçamento Geral do Estado. Quando se desligam do Orçamento Geral do Estado, já não sabem fazer nada. Doutor Rui Verde, é possível em Angola encontrarmos empresários que não têm o seu cordão umbilical ligado ao partido no poder? Há quem diga que é quase que impensável. Tem que o cortar. Tem que cortar, tem que ser cortado. Mas quem vai ter coragem? Quem vai ter coragem de cortar isso? Bom, isso é uma boa pergunta, mas vamos já ver, porque aqui é a coragem de cortar isto ou é continuar a ir para o abismo, não é? Há de haver um momento em que o corte vai ser obrigatório de uma maneira ou de outra. Muito obrigado. Eu gosto de comparar, e já fiz isto muitas vezes, portanto não é originalidade nenhuma, mas gosto de comparar o presidente João Lourenço ao Marcelo Caetano em Portugal. Quando o Marcelo Caetano em Portugal, em 1968, assumiu o poder, criou o que se chamou a Primavera Marcelista. Uma grande abertura, vai tudo mudar, o Salazar acabou e eu vou cortar com o passado. João Lourenço anunciou isto. Depois entrou em zigue-zagues, em hesitações e fez o contrário. O que é que lhe aconteceu? O golpe de Estado, 25 de abril de 74. O que é que pode acontecer ao João Lourenço? Não sei, não sou futurista, mas muito certamente, se qualquer governante angolano não toma as medidas suficientes, algo parecido com um golpe, uma revolução, uma sublevação, acontecerá, sem qualquer dúvida. Sem qualquer dúvida. É uma fórmula quase infalível. Olhando para aquilo que é atual. Sem qualquer dúvida. Sobretudo porque as pessoas tiveram uma expectativa e agora o balão está-se a desinsuflar. Portanto, há uma frustração maior. E vê-se que afinal são os mesmos, digamos, ganharam, estão lá, continuam lá. E, ok. Portanto... É bastante interessante esta reflexão, que também pode ser uma porta para uma outra análise. José Gama, aqui uma preocupação acentuada. E se tivermos que nos ater a essa reflexão do Dr. Rui Verde, estamos efetivamente a caminho do abismo. E parece que o presidente João Lourenço está muito distante de perceber que o país está quase num beco sem saída. Eu via também, iria fazer também uma analogia semelhante àquilo que aconteceu com o Marcelo no fim, né? Tinha os militares todos a conspirarem contra o regime, todo mundo já sentia que o regime está a cair e ele era o único praticamente que não estava a ver a situação. E é a mesmíssima coisa que está a acontecer com o presidente João Lourenço. Todo mundo está a vê-lo a cair, todo mundo está a ver que o sistema, que o regime já não serve, já não presta, mas ele vai insistindo, né, no mesmo erro, aquilo que o Marcelo depois fez quando começou aquela crise com o Spínola a lançar o livro Portugal e o Futuro. As missões diplomáticas naquele momento todas faziam os cables para as suas missões a indicar que havia uma crise em Portugal, que os generais, que os militares intermédios estavam descontentes, já estavam, todo mundo de fora já estava a assistir. É o que está acontecendo neste momento em Angola.
todos que estão fora começam a assistir à derrocada do presidente. Temos aqui altos oficiais do MPLA a quererem se candidatar, embora não estão a dizer abertamente, mas consegue-se sentir os seus grupos, mas o presidente é o único a insistir no seu próprio erro. Mas quem vai despertar o presidente João Lourenço, que está a seguir um caminho bastante errado? O Chipelica disse na sua intervenção que parece que vivemos num país com muitos contrastes. Se de um lado estamos numa crise profunda, em que não há dinheiro, de outro lado o Presidente da República continua a tirar da cartola concursos públicos, a atribuir obras milionárias, sem concurso absolutamente nenhum, a empreiteiros, a obras que nessa altura são as que menos o país precisa para dar essa cambalhota na crise que estamos com ela. Gama? Hoje, isso cria mais revolta, porque está-se a falar de crise, mas quase todos os meses o presidente vai aprovando programas, verbas para a nova agência de petróleo e gás. Vê lá, já aprovou 10 milhões de dólares para os ar-condicionados, 12 ou 15 para um portal da internet, quase 200 milhões de dólares para um novo edifício. Quer dizer, o fundo, este Instituto de Petróleo e Gás parece que está a servir para lavagem de dinheiro. Usa-se argumentos para colocarem verbas ali e depois não se sabe para onde vão. É um instituto que tem cerca de 600 trabalhadores, é novo. Isto, de facto, está-se a tornar, de facto, uma preocupação enorme. Nunca se assistiu gastos assim desta natureza. E nós estamos numa governação que o lema é transparência, porque quando se fala de corrupção, de combate à corrupção, automaticamente estamos a pregar, a dizer ao outro que comigo vai ser tudo transparente. Então, se o lema é de transparência, estes gastos deveriam ser também nos termos da transparência e não assim num quadro com características de lavagem de dinheiro, o que está a acontecer. Ok. É mesmo muito dinheiro. É muito dinheiro. O Frei já falou, o Gama também, falta o Chipelica nessa penúltima rodada. Chipelica, parece que é difícil olharmos hoje e termos, por aquilo que está a ser dito, sermos otimistas. Mas aqui também é uma responsabilidade do próprio cidadão. Parece que o angolano aceita com alguma facilidade a crise, consegue se adaptar a essas dificuldades todas que são criadas por falta de políticas adequadas para tirar o país da crise. Eu disse assim na brincadeira em off que estou em Nairobi para aprender dos quenianos como fazer o presidente da República a não promulgar e nem assinar decretos presidenciais que coloquem em causa a vida das pessoas. A experiência queniana em relação à geração Z, aquela nascida depois de 1997, não é só aquela do Facebook, do WhatsApp e outras redes sociais, mas é aquela que sai à rua, algumas vezes em confrontação com a própria polícia, mas produzem resultados. E nós estamos a entrar em Angola num clima muito difícil, com restrições das liberdades fundamentais. Repare, por exemplo, a aprovação da lei da vandalização dos bens públicos, onde parece até estranho. Nós temos, no artigo 1º da Constituição, o chamado princípio da dignidade da pessoa humana. A existência da pessoa, do cidadão, é o centro da República de Angola. Mas nesta lei invertemos. Valorizamos o patrimônio em detrimento desvalorizando a pessoa humana. Por exemplo, apenas com 23 anos até 23 anos de privação da liberdade. Sim, mas acelera a sua reflexão, por favor. No fundo, eu quero tentar fazer uma analogia.
Na verdade, o Presidente da República e a sua equipa percebem que o país está no abismo e sabem que as restrições às liberdades é uma arma para a manutenção do poder Mas instituído. explica, não fuja da minha questão. Não, Sim. queres falar da participação Vai, do cidadão? vai direto ao ponto, vai direto ao ponto. Acho que Sim, temos então, muito pouco você quer tempo. saber da participação do cidadão, mas a participação do cidadão está, primeiro, condicionada à sua vontade em não reivindicar, e, por outro lado, as restrições que estão sendo impostas em Angola com fundamento da manutenção do poder. Primeiro, a questão das liberdades, a questão da liberdade de imprensa, que praticamente faleceu, a questão da liberdade de expressão, a questão dos protestos, das manifestações, a questão da legalização, da legislação, da privação da liberdade, a proposta de lei da segurança nacional, agora a lei da vandalização dos bens públicos. Portanto, o cenário está criado para que o cidadão não saia de casa reivindicando. Este é o propósito. E apesar de cada vez mais a situação econômica estar agravada, não há solução possível. E quem pensar, é só olharmos que o orçamento de 2025 já está sendo preparado sempre com os mesmos erros, aqui entendo, por exemplo, a questão da dívida pública e do petróleo como fundamento do orçamento. Nós temos, dos 45 minerais do mundo, nós temos Muito obrigado. 35. Muito obrigado. Doutor Custódio, a sua penúltima, mas seja mesmo sintética, intervenção nessa perspectiva que estamos aqui a fazer para os próximos 5 meses. Ponto assente que a visão é bastante crítica e teremos meses bastante complicados. Ainda assim podemos reacender a esperança. Doutor Custódio? Doutor Custódio não está. Vou passar a palavra ao Gama. Gama, já para finalizarmos. Alô? Sim, doutor Alô? Custódio. Sim, eu coloquei. É possível reacendermos a esperança? Olha, dizem que a esperança é a única coisa a morrer, né? É a última a morrer, né? Neste caso em específico, eu acho que, para o nosso caso concreto, eu penso que, assim, as soluções do ponto de vista político não são mágicas. Elas têm que derivar de um conjunto de reflexões tendentes a apresentar soluções, mas que essas soluções têm que ser direcionais. O que nós vemos no nosso país, e isso já foi dito aqui neste painel, de um modo geral, é que o Estado vai tomando um conjunto de decisões do ponto de vista político e administrativo que são empíricas, né? Mas que não são tendentes a catapultar o nosso país para um próximo nível de desenvolvimento político e econômico e também social. Se nós continuarmos a querer resultados diferentes, melhores, mas continuarmos a agir da mesma maneira, é insanidade, já dizia Albert Einstein, né? Portanto, é insanidade querermos um resultado diferente se nós continuarmos a praticar sempre as mesmas coisas, dizia Albert Einstein. Então, assim, para o nosso país, para os próximos 6 meses, há um conjunto de desafios. Vejam, né? Nesse preciso momento, os governadores ou as governadoras que vão tomar posse já não terão o seu timbre, a sua mão, nos orçamentos que serão apresentados para o ano de 2025 nas províncias a que foram nomeados. É o caso, por exemplo, da Maraquiosa. As propostas do Orçamento Geral do Estado são sempre compiladas e depois remetidas para Luanda até ao 6º mês de cada ano. Então, significa dizer o seguinte, que, por exemplo, a Maraquiosa vai gerir um orçamento para o ano de 2025, um orçamento do qual, na província do Quanja Sul, que ela própria não tem participação. Vejam só o desafio que recai para cada um desses governadores, não é? Isso é em relação à Cabinda, em relação ao Ambo, em relação ao Bié e em relação à província do Quanja Sul. Então, assim, se essas pessoas, esses governadores, não entenderem os desafios que estão colocados para à sua frente, finalizar mesmo.
sim, mais do que transformar o Estado numa entidade gastadora de recursos, do que transformar o Estado numa entidade geradora de recursos, em função do potencial que cada uma dessas províncias tem, eu penso que estarão a dar tiros no próprio pé e a realidade será a mesma em uma espécie de relação autogolo. Muito obrigado. Exatamente, Uma espécie de exatamente. E autogolo. vão enfrentar os mesmos desafios que os governadores enfrentaram. Frei Angalo, Isso é ao nível de cada uma dessas Frei províncias. Angalo, tem um minuto para terminar a sua participação na edição de hoje. Um tema bastante pertinente e com muitas variações, em que o país hoje anda assim conforme anda, e acho que as soluções foram muito apresentadas e também os alertas foram feitos. Aqui um alerta bastante incisivo do Dr. Rui Verde: a continuar assim, todas as condições estarão reunidas para um dia termos um golpe de Estado aqui em Angola. Na realidade, não é bem golpe de Estado, levantamento popular. Um dos grandes riscos, e esse tem sido a minha grande preocupação, os golpes de Estado não são mais perigosos que os levantamentos populares. Tá? Portanto, o que correu bem ali da Tunísia não foi um golpe de Estado, foi um levantamento popular. E a mesma coisa tivemos no Egito. Os levantamentos populares são perigosos na medida em que eles não têm uma liderança. Se a população sai à rua, começa a queimar tudo, até as pessoas inocentes vão perder. Portanto, eu assumi e dou a minha cara muitas vezes exatamente por causa deste receio que tenho dos levantamentos populares. O exemplo mais recente que temos de desgovernação e de levantamento popular extremo é no Haiti. O Haiti, nesse momento, é controlado por um grupo de bandidos mesmo. Tá? E então, onde o governo não está, okay? Quando o governo está ausente, no espaço entra a delinquência e o crime. Tá? A delinquência e o crime podem incitar, levar as pessoas, portanto, aqueles elementos, tipo da família. Normalmente as famílias funcionam como uma espécie de campainha e de barragem de contenção das raivas. Neste momento, nós estamos a encher o país de famílias desestruturadas e disfuncionais. O grande perigo, nesse momento em Angola, talvez não são os militares, mas uma sociedade disfuncional. Por exemplo, em Angola já temos experiência de matar pessoas e ninguém se importar. Por exemplo, em Angola vai dizer: gatuno, queimam-te e está tranquilo, e não é debate. O que quer dizer que a sociedade angolana, em muitos setores, já é assassina. Se amanhã acontecer, por exemplo, algum governante se mete de travessa num grupo já mal disposto, okay, pode-se desencadear um círculo de violência que pode durar semanas no país, mas de alta destruição. Muito obrigado, Frei. Então, e o que eu queria, e termino aqui dizendo, vamos dizer, não devemos fingir isso, nós como igreja, nisso, para não dizer que o Dr. Rui Verde, que também disse isso, na última encíclica, chamada Fratelli Tutti, chama-se atenção a isto. Quando se oprime muitos pobres, os pobres podem revoltar-se, e a revolta é sempre sangrenta. É muito perigo isso. Aqui fica. E por isso termino dizendo que o papel da oposição, por exemplo, o papel da UNITA, que é a única oposição ajuizada que existe no país, porque o resto são palhaços, e se quiserem podem processar-me, vamos ao tribunal, porque são mesmo palhaços e brincalhões sem juízo. A UNITA tem uma grande responsabilidade num país, não só de fazer oposição, mas também de sempre colocar-se como pelo menos um organismo de liderança e de direção que pode inspirar a população a não ir para uma revolta popular. Isso devemos evitar a todo custo no nosso país. Obrigado. E nisso a UNITA, por exemplo, tem uma responsabilidade muito grande. Doutor Custódio, 30 segundos. Vou começar a reduzir o tempo porque temos o jornal daqui a pouco. 30 segundos para finalizarmos, para finalizar a sua participação na edição de hoje. Doutor Custódio não está, Chipilica, os seus 30 segundos.
Não, está em linha, doutor Custódio. No Mas, fundo Alô? Alô? sim, doutor no fundo Custódio, 30 segundos para terminar a sua participação na edição de hoje. Sim, sim. Olha, eu acho que Angola precisa de investimento estrangeiro direto. Eu acompanhei o mês Esquece essa coisa passado. de investimento, não tem mercado. O investidor precisa de ter dinheiro, meu. Vai vender aonde? Quem vai Pois, comprar? pois. Realmente, eu acompanhei uma entrevista do Dr. Carlos Rosado Carvalho, o mês passado, e ele fala que do início do ano até o presente momento em Angola entraram, em termos de valores de investimento estrangeiro direto, cerca de apenas 126 milhões de dólares. A esta altura deve estar a rondar a cerca de 150 milhões de dólares. Isso não é nada para o nosso país. O que nós estamos a verificar no país é financiamento estrangeiro na nossa economia. Então, significa dizer o quê? Significa dizer que precisamos mesmo de uma reforma séria na nossa economia para que, de fato, nós possamos tanto atrair investimento estrangeiro direto na economia. Muito obrigado. Só assim, imagino Muito que obrigado. vamos poder gerar emprego, vamos Chipli, poder mudar a realidade. De outra forma, a meu ver, é impossível. Precisamos Chipli, de mercado, meu. Investidor não vai jogar na igreja, investidor na igreja, mas esqueçamos isso. Chiplica, 30 segundos. é rápido. Dizer às pessoas que a condição que vivemos hoje não vai melhorar tão cedo assim. Portanto, não há solução viável, não há vontade de resolver o nosso problema do bem-estar, da nossa qualidade de vida. E, portanto, talvez com fé e as orações poderão ajudar isso. Só Deus na causa, como se diz, né? Deus não Só salva Deus ninguém na contra a causa. sua vontade. Se você sobe no prédio, você tira por baixo, você vira sopa. Não tem Aqui Deus só não Deus na vai. causa, ora. Não vamos criar expectativas das Não há, pessoas. Esse país não tem como. não há milagre possível. José Gama, os seus 30 segundos finais. Bom, nós achamos que há aqui desafios e estratégias para a melhoria dos indicadores sociais em Angola. Nós estamos com uma pobreza em que a população, aliás, vivia abaixo da linha da pobreza, e a pobreza extrema, por sua vez, tem estado a afetar 14% da população. Estamos com taxa de desemprego formal em Angola estimada em 13%, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas. Temos problemas de acesso à saúde de qualidade, taxa de alfabetização também ainda. Portanto, é necessário haver melhorias, porque depois há aqui um cálculo de matemático, né? Que é quando temos uma população enfurecida, temos uma corrente do MPLA também internamente enfurecida com seu líder, temos as forças policiais também enfurecidas por os salários não subirem. Então, estamos aqui diante de uma sociedade enfurecida e isto pode dar também resultados não desejáveis e, portanto, a bola está nas mãos do Presidente da República. Muito obrigado, José Gama. Finalizamos com o nosso convidado de hoje, o Dr. Rui Verde, que já vai se tornando uma figura presente com alguma frequência nesse espaço. A sua última palavra fez efetivamente alguns alertas que deveriam servir de reflexão para quem está a governar o país, mas também aqui um olhar para o cidadão que se vê abraçado com essa crise sem fim à vista. Bom, termino como comecei. Um primeiro passo é as pessoas passarem a dizer a realidade e não inventarem discursos que nada têm a ver com a realidade. Este será o primeiro passo. Começar a haver uma sintonia entre o que se passa e o discurso político. E a partir daí talvez possa motivar a sociedade para uma mudança. É o meu ponto. Há que aproximar o discurso político da realidade que se vive. O ponto mas isso tem faltado, Dr. Roberto? Sim, imensamente. Ainda temos mais 10 ou 20 segundos. Dr. Riverde, aqui também um olhar para a questão da segurança jurídica no nosso país. Muitos olham hoje com muita preocupação na instabilidade. Isso é outro problema. Outro problema que também acaba por afetar sem querer, aliás, querendo mesmo, as estratégias para tirar o país da crise.
afeta tudo. Como disse o Dr. Custódio, é preciso investimento estrangeiro. E para haver investimento estrangeiro é necessário que os tribunais funcionem minimamente. Não têm que ser os tribunais melhores do mundo, mas tem que haver uma ideia que há juízes que decidem imparcialmente e sem influência externa. E essa ideia, infelizmente, pode ser verdade ou pode ser mentira, mas não existe neste momento, e isto não estando salvaguardado, não há investimento.